Bom dia a você. É com muita alegria que nós celebramos mais esse momento de culto e quero de maneira bem especial saudar a cada uma, mas especialmente os pais pela passagem de mais uma data tão importante, tão especial, tão significativa para todos nós. Quero lembrar aqui nessa manhã que nós estamos celebrando esse culto em nome e para a honra daquele que é o nosso Pai Celestial, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É no nome dele que nós aqui nos reunimos mais uma vez e queremos dizer que esse culto é para a honra então e glória do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E quero saudar de maneira bem especial a todos, mas ainda lembrando da passagem do Dia dos Pais, lembrar que a palavra que eu trago como saudação é também palavra de um pai ao seu filho, um conselho muito precioso que ele dá, Davi dá ao seu filho Salomão, quando ele diz: quanto a você, filho meu, Salomão, conheça a Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Se você buscar o Senhor, o Pai está dizendo ao seu filho, você vai encontrá-lo, mas se você não buscá-lo, ele também não vai estar com você. Deus, ele precisa, ele deseja, ele quer ser buscado por todos nós. Por isso nós viemos aqui sempre de novo na casa do Senhor buscá-lo. Viemos aqui para louvar e bendizer o seu nome também, mas viemos acima de tudo para buscá-lo, para buscar a sua orientação, a sua direção, buscar o alimento para os nossos dias, para assim estarmos fortalecidos nessa caminhada que conduz então-nos para a eternidade. Eu quero convidar você a nós termos uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, graças nós te rendemos por esse momento tão especial. Senhor, é mais um dia, é teu dia. Tu que és o nosso Pai, em torno de quem nós nos reunimos aqui. Nos reunimos, Senhor, com a intenção de buscá-lo, de buscar a tua presença, de nos deixar preencher pelo teu Santo Espírito. Por isso vem, Senhor, estar conosco, vem habitar, Senhor, esse lugar, os nossos corações, os nossos lares. Senhor, eu quero te agradecer de maneira especial nesse dia pelos nossos pais. Senhor, por aqueles que ainda vivem, intercedemos, pedindo que tu estejas ajudando nessa tarefa de dar a instrução e orientação aos seus filhos. Senhor, que tu venhas estar aqui nesse momento, nos fazendo refletir na tua palavra e assim dando a orientação que nós precisamos, ó Pai, para os nossos dias. Assim nós oramos e assim também te pedimos, no nome do Senhor Jesus, que nos traz sempre de novo a esse lugar. Amém. Nós queremos nesse momento ouvir um hino. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial, que é o nosso dia, o Dia dos Pais. Quero desejar também um feliz Dia dos Pais a todos e convidar também para cantar com a gente. Aleluia.
palavra que está para nossa reflexão nessa manhã colocada, ela assim diz: Ele estabeleceu uma testemunha em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui a palavra do Senhor para nossa reflexão nesse dia. Eu creio que nós queremos hoje olhar para dentro do nosso tempo e nesse momento, de maneira bem especial, falar aos pais. E eu não tenho dúvida de que nós somos uma geração, essa geração atual, uma geração que está precisando desesperadamente de modelos. E nesse sentido, humanamente falando, o maior referencial que nós precisamos está dentro da família. Dentro da família cristã, precisa vir da família cristã e deve começar por aquele que foi colocado como cabeça da família, ou então o sacerdote do lar. É do interior dos nossos lares que nós colheremos os principais exemplos a serem seguidos, a serem levados adiante, a serem reproduzidos de geração a geração. E é ali que os pais têm a oportunidade de ser exemplos vivos para a vida dos seus filhos, suprindo a ausência de lacunas que temos em nossa sociedade atual. E ao olharmos de uma forma geral para o mundo, nós encontraremos, sim, exemplos de muitos homens que tiveram sucesso profissional, que tiveram sucesso na vida e deixaram as suas marcas, que permanecem até hoje em razão dos seus grandes feitos. Sim, nós temos pessoas assim, como os grandes guerreiros da antiguidade, ou os líderes de reinos e nações. É possível identificar também inúmeros escritores que impactaram vidas, que mudaram histórias e a sociedade com os seus pensamentos. Mas infelizmente, eu preciso dizer aqui, infelizmente, nós temos poucos pais fazendo aquilo que essa palavra nos chama a fazer nessa manhã. Pais piedosos, que marcam a vida de seus filhos e também de toda uma humanidade. O famoso escritor Jackson Brown, ele disse certa vez: viva de tal modo que quando seus filhos pensem em justiça, carinho e integridade, pensem em você. Quer dizer, seja um exemplo pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelo seu fazer. Já o apóstolo Paulo ensina também os pais nessa manhã, dizendo: sejam os meus imitadores, como também eu sou de Cristo, e assim vocês vão cumprir o que determina a palavra anunciada nessa manhã. Está em nossas mãos contar para os nossos filhos os poderosos feitos do Senhor, como diz o texto bíblico, e mais, demonstrar com o nosso viver o reflexo de ter Cristo como a maior referência da nossa vida e também aquele que nos dá a devida instrução. E é na dependência do Senhor Jesus
que nós teremos a possibilidade de dar uma maior instrução aos nossos filhos e ser um exemplo de vida para eles. Tem um ditado popular que assim diz: você não é o que fala, mas você é o que você faz. Não é o que você diz, não é o seu muito falar que faz você, mas é aquilo que você faz. É com sua vida, é com suas atitudes, é com o seu viver que você mostra quem você é. E o seu filho vai seguir o seu exemplo, sim, pai. Não tenha dúvidas disso. O seu filho vai copiar o seu exemplo também, seja ele positivo ou negativo. Eu sempre olho para a minha vida pessoal e vejo meu pai em mim também em muitas coisas, nas boas e nas ruins. Infelizmente é assim, parece que impregna em nós o estilo de vida dos nossos pais. E muitos de nós temos até dificuldade de quebrar essa corrente que está posta, que vai de geração a geração. Não existem dúvidas de que a maioria das crianças ouvem o que dizem a elas e algumas fazem o que é dito. Mas nós precisamos observar que definitivamente as crianças fazem aquilo que os adultos fazem. Portanto, todos nós devemos prestar atenção, porque os nossos filhos vão fazer aquilo que nós fazemos. E você, pai, de maneira especial nessa manhã, chama a sua atenção e a minha. Os nossos filhos vão copiar os nossos exemplos, sejam eles bons ou ruins. Por isso é importante nesse dia não apenas recebermos homenagens, não apenas nos orgulharmos pelo fato de termos sido pais, mas de fato estarmos aqui avaliando a nossa conduta, porque nós vamos deixar um legado. Tem um escritor que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo é que arrasta e que leva a fazer aquilo que nós gostaríamos que se fizesse. Então, precisamos dar o exemplo. Querendo ou não, eu quero dizer para você, pai, nessa manhã, você é um exemplo. Você é um referencial para o seu filho. Você deve ser um exemplo positivo a ele. O grande músico Albert Schweitzer, usei o seu exemplo essa semana numa das minhas reflexões diárias. Ele disse que o exemplo não é uma, mas a única forma de ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar. E, portanto, nós precisamos dizer que nós somos como uma espécie de espelho para os nossos filhos. Nós precisamos olhar para Cristo e imitá-lo. E, consequentemente, os nossos filhos vão olhar para as nossas vidas e irão querer conhecer a Cristo também. Irão imitá-lo um dia e segui-lo ao seu tempo. Como ser um espelho, então, para os nossos filhos? Outro dia eu vi o que o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu sobre essa questão. E ele indica pelo menos 4 características que um espelho deve ter. Em primeiro lugar, ele diz: o espelho é mudo. Ele não fala, apenas demonstra e reflete imagens. É interessante nós pensarmos sobre isso. Não é o muito falar, mas o refletir, o ser exemplo, é o que de fato tem todo o peso e faz toda a diferença. O espelho, ele diz, não discute com você. Não demonstra o seu poder, não faz ameaças, não faz barulho. E nesse sentido, nós pais precisamos evidenciar um estilo de vida que seja capaz de refletir a imagem de Cristo Jesus em nós. Ele diz mais,
Ele diz: o espelho deve estar sempre limpo, senão não vai refletir a imagem perfeita. Não será possível, dependendo do grau de sujeira, refletir imagem nenhuma. Se o espelho estiver sujo ou embaçado, não reflete imagem nenhuma. E por essa razão, nós pais precisamos primeiramente conhecer a Cristo e viver uma vida de comunhão e santificação com o Senhor. Santificação deve ser o nosso alvo, a nossa meta, para que possamos ser exemplo aos nossos filhos. Mas ele diz também que o espelho deve ser plano. Para que a imagem seja perfeita, é necessário que, além de ser limpo, mudo, polido, o espelho precisa ser plano. Qualquer curvatura no espelho deforma a imagem que ele reflete. O que a superfície plana é para o espelho, talvez uma palavra a ser buscada é retidão para os pais. Nós precisamos ser pessoas retas. Se não houver retidão na vida dos pais, os filhos contemplarão uma imagem distorcida, deformada, falsa, hipócrita. E o espelho ainda precisa ser iluminado. Segundo o famoso orador Antônio Vieira, 3 coisas elas são necessárias para que haja uma imagem no espelho. Em primeiro lugar, o próprio espelho, depois os olhos e depois a luz. Por essa razão, eu preciso dizer a você que os pais precisam ter os olhos postos na palavra de Deus, que é a luz, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a palavra. Nós precisamos ter os nossos olhos voltados para ela. Diante do Senhor, os pais vão ser os responsáveis pelo desenvolvimento e o ensino da palavra de Deus aos seus filhos. Por isso, a função de sacerdote do lar. Devem ensinar, amar, apoiar, mas também ser exemplo de uma vida que reflete comunhão e intimidade com Deus. Esse é o maior legado, o melhor presente, o maior presente que você e eu podemos dar aos nossos filhos. E eu quero dizer a você com muito amor nessa manhã, a você que é pai e me ouve, seja um exemplo, seja espelho, reflita a imagem de Cristo e eles verão a beleza do Senhor em sua vida e terão um referencial de vida num mundo tão conturbado, num mundo com imagens tão distorcidas. Que Deus de fato nos ajude a sermos o referencial que os nossos filhos precisam. Portanto, nessa manhã, eu quero dizer a você que é pai, Deus te deu essa tarefa tão nobre e especial. E você é convidado a desenvolvê-la da melhor maneira possível. Por isso a orientação da palavra bíblica também, que vai dizer que nós somos aqueles que devem conduzir os filhos e fazer refletir sobre esse Deus grandioso que agiu no passado, que age no presente e que continuará agindo no futuro também. Os nossos filhos precisam aprender de nós isso, aprender da palavra, aprender pelo nosso exemplo, aprender o caminho de uma vida santificada. O Senhor nos conferiu essa tarefa, pais. Portanto, que nós possamos cumpri-la conforme Ele determina. E a minha oração é que o Senhor ajude a fazermos a nossa parte e assim cumprirmos com o que Ele espera de cada um. Quero convidá-los a uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer de maneira bem especial por essa palavra de orientação nessa manhã. Senhor, nós precisamos sim anunciar os teus grandes feitos. Os nossos filhos precisam ouvir do que tu tens feito no passado e que queres fazer no presente e também nas suas vidas.
e que irá fazer na vida dos seus filhos, dos nossos netos, bisnetos, por gerações afora. Senhor, que o teu nome não venha a ser esquecido entre nós e que não seja apenas um nome, mas uma pessoa com a qual nós nos relacionamos no dia a dia, com a qual nós teremos intimidade. Ajuda-nos, ó Pai, a ter intimidade contigo. Eu quero te pedir por todas as nossas famílias. Senhor, as nossas famílias se encontram em caos muitas vezes porque eles esquecem de ti, te deixam do lado de fora, batendo a porta, não tendo acesso às vidas e às nossas famílias. Ajuda-nos, Senhor, a querer colocá-lo também no centro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse Deus maravilhoso que és e pela direção tão clara colocada e apontada pela Tua palavra. Ajuda-nos a viver perto dela também, com os nossos olhos voltados, para que, Senhor, os nossos passos não venham a se embaraçar e não venhamos tropeçar por falta do conhecimento. Que, Senhor, Tu possas estar no centro dos nossos lares e que, como Pai, Senhor, por isso eu te peço agora de maneira bem especial, possamos cumprir com o nosso papel, fazendo a nossa parte. Ajuda-nos sermos, Senhor, pais segundo o Teu coração, para não sofrermos as consequências disso adiante. Isso tudo nós te pedimos e por isso também oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos ouvir mais um hino. E nós assim finalizamos esse momento, recebendo a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele venha sobre a tua vida, Pai, sobre a tua família, sobre o nosso lar, e que Ele esteja no controle e no comando de todas as coisas. Permita que Ele faça isso. Seja tu o cabeça do lar, o sacerdote do lar, aquele que vai dar direção à família que Deus te deu como presente. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero desejar a vocês as mais ricas bênçãos do Senhor para esse dia, para essa semana, que possamos viver na sua presença, fazendo a sua vontade. Isso é o que nós queremos dizer nesse culto, e dizer que o nosso desejo é que
essa semana toda seja abençoada a todos nós.